Olá, eu lembro uma vez, quando eu estava na 12ª série, 12º ano, quer dizer, seria o 3º ano do 2º grau, lá na minha terra, em Cuba, numa aula de literatura e língua espanhola, onde a professora, eu não gostava muito dessa matéria, eu gostava de matemática, física, química, nem tanto, mas de espanhol, literatura e história eu não gostava muito, por não dizer nada. A professora me pediu para ler um fragmento de uma obra. Eu tive que levantar, ficar em pé para frente e ler. E eu lembro que eu disse, eu vou ler corretamente, com entonação, com tudo. Aí eu li aquele fragmento, pensando que eu era um locutor de rádio e tal. Aí quando terminei, a professora me perguntou, e aí, qual a sua opinião, qual a essência daquele parágrafo que você acabou de ler, José Adolfo? Aí eu percebi que eu não tinha entendido nada. Engraçado, né? Me esforcei para ser correto na leitura, entretanto eu não consegui entender o que estava lendo. E isso acontece muito frequentemente. Comigo não aconteceu mais. Eu, enfim, me formei, fiz o meu doutorado, cursos de pós-doutorado e tal, e eu sou um cara que consigo entender a leitura, sou um cara que li muito, livros li muito durante toda a minha adolescência, juventude. Agora, atualmente leio menos livros, até porque praticamente toda a fonte de informação estão concentradas na internet, e é uma consequência, digamos, que é de esperar, ler menos livros. Estou me referindo a quê? A que tem pessoas aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas estou me referindo agora aqui no Brasil, que terminam o ensino fundamental, inclusive terminam o ensino médio, inclusive estão fazendo cursos universitários e não sabem ler. E quando digo que não sabem ler, estou me referindo a que não são capazes de interpretar o texto que estão lendo. Como me aconteceu naquele dia que me esforcei tanto em ser formalmente correto, que me esqueci de interpretar e entender o que eu estava lendo. Segundo a minha experiência, quando eu estava aqui no Brasil, entre os anos 1996 e 1998, na UFMT, como professor visitante, eu trabalhava matérias de física e na pós-graduação trabalhava metodologia da pesquisa, mas com alunos de mestrado, quer dizer, pessoas já com uma determinado nível de formação, educação, e com eles não tinha esse problema de má interpretação da leitura ou nenhuma interpretação da leitura feita formalmente. Entretanto, quando acabou a minha primeira bolsa da CAPES, depois consegui arrumar uma, solicitei, foi aprovada, solicitando, foi aprovada uma bolsa do CNPq até o ano 2000. Eu, além de trabalhar na UFMT, na pós-graduação em educação, eu trabalhava também em algumas universidades particulares, digamos o que seria agora um bico para complementar o salário. E o que acontecia? Ali, para poder ganhar mais, eu ganhava nessas universidades particulares conforme o número de horas ministradas, lógico, pois tinha que ministrar diversas disciplinas, todas dentro do meu currículo: estatística, matemática, análise matemática, pedagogia e metodologia da pesquisa científica. E aí, nessa disciplina de metodologia da pesquisa científica, tinha, no caso de algumas licenciaturas parceladas, professores que trabalhavam na rede pública, em diversas cidades em volta de Cuiabá, em Mato Grosso, a licenciatura parcelada, se iam a cada 15 dias para receber uma aula concentrada. E utilizando aqueles métodos que naquela época eram novos, trabalho em equipe, leitura em equipe, depois discussão em grupos e tal, eu percebi que tinha alguns alunos, por não falar, não me arrisco a dizer que era a maioria, mas alguns alunos não eram capazes de ler e interpretar aquilo que eles estavam lendo. E isso me horrorizou. Depois eu soube que isso não era uma coisa que acontecia só com a minha turma, mas que acontece em geral. E que tem muitas pessoas que terminam o ensino médio e não são capazes de fazer
as contas mais simples, mas que não são capazes de interpretar texto, que são analfabetos funcionais. E ontem teve aquelas manifestações em todo o país e a participação do ministro da Educação lá, que foi convocado compulsoriamente para falar no Congresso acerca dos cortes ou contingenciamentos na educação. E ele foi enfático ao explicar que não em prol de cortar ou de eliminar ou de desfavorecer a educação superior, a educação básica, o ensino fundamental tem que ser favorecido, porque é nesses primeiros anos que o aluno aprende o essencial, aprende a ler, aprende a fazer as contas, fazer os cálculos essenciais, mas a leitura, essencialmente a leitura, que é através da leitura que a pessoa interage com o mundo. Ler os anúncios que estão na televisão, nas ruas, enfim, tudo isso. E com as grandes dificuldades que existem devido à má formação, devido a diversos fatores, um deles é a má qualidade da formação dos próprios professores, o qual, por sua vez, está determinado, não 100%, mas depende do fato de que os professores são muito mal remunerados. Não quer dizer, não estou dizendo que tenha que ser em detrimento da educação superior. A educação superior tem que ser, porque é a fonte de criação de conhecimento, de pesquisa, enfim, representa de alguma maneira a sociedade, o nível de desenvolvimento da sociedade. Mas não pode ser isso feito em detrimento do ensino fundamental, que está simplesmente em estado caótico aqui no Brasil, aqui no nosso país. Então tem que ser dado um giro, tem que ser dado uma reviravolta nisso aí. É complicado através do MEC, porque o MEC domina ou tem a ver com as universidades federais, com o ensino superior e tal. Entretanto, o ensino básico, o ensino fundamental e o ensino médio é de responsabilidade dos estados e dos municípios, governos estaduais e governos municipais. Então tem que ver como se resolve essa questão. Como vai ser resolvida, eu não sei, mas tem que ser resolvida de alguma maneira. A educação superior não pode ser menosprezada, não pode ser cortado. Esperemos que sejam mesmo contingenciamentos. Dinheiro que depois vai voltar quando apareçam as fontes. Dinheiro que foi planejado faz alguns meses. Tanto faz que foi no governo anterior, enfim, mas foi faz alguns meses e agora as arrecadações não foram tão substanciais quanto o pessoal gostaria e tem que ser contingenciados algumas despesas, não apenas no Ministério da Educação, mas em todos os ministérios. Entretanto, o Ministério da Educação é o de mais visibilidade. Me diga como é que está a educação e eu direi como é que está o nosso país. Nosso país está num estado que não é muito bom nesse sentido, até porque nessas provas internacionais, PISA e tal, os resultados que a gente, o Brasil, obtém são realmente de vergonhosos para medíocres, entendeu? E isso tem que ser resolvido. Tem que ser beneficiada de alguma maneira o ensino, a educação elementar, o ensino fundamental e o ensino médio. E para encerrar, apenas uma reflexão acerca das manifestações multitudinárias que teve ontem aqui em todo o Brasil, em muitas cidades, que foram muito bem veiculadas por todos os meios de TV, internet e tal. Não que as manifestações sejam uma coisa ruim, são coisas próprias da democracia. Abençoada seja a sociedade, tipo o Brasil, que pode se dar ao luxo de o pessoal sair às ruas e se manifestar abertamente sem sofrer represálias de quem quer que seja ou quem esteja no governo, de qualquer uma das forças de repressão policiais, exército e tal. Então o Brasil é abençoado por esse lado. Por outro lado, eu creio que nessa manifestação se misturaram alhos com bugalhos, porque tudo bem lutar e protestar porque estão acontecendo cortes que não são tais, são contingenciamentos, mas tudo bem protestar, é saudável. Mas misturar, se estamos contra os cortes e contra a reforma da Previdência, você vai protestar contra os cortes na educação ou também contra a reforma da Previdência. Então, por essa razão, quando se misturam essas coisas, é que dá
pé para que alguns possam falar, e com razão, de que ao misturar uma coisa com a outra, já há o protesto, a manifestação de ser puramente profissional para ter conotação política. Não que não possa ser política, até porque qualquer ação humana, mesmo se dizendo apolítica, ela é política. Ela toma partido de uma maneira ou de outra, mesmo aquele que se diz de centro. Não, eu sou apolítico. Mentira, não existe posição apolítica. Mas eu teria gostado que fosse mais centrado esse protesto em questões puramente de educação e não misturar com previdência, porque parece um pouco de, enfim, já politizar demais e o efeito não é o mesmo. Era isso que eu queria comentar com vocês neste momento. Eu agradeço pela sua audiência e sem nada mais para falar, por enquanto, eu me despeço de vocês. Eu sou José Rodrigues. Até o próximo vídeo.